a condução desta nova investigação. Tavoz, desculpa, vou voltar aqui na... Eu acho que hoje foi o dia que vocês mais me perguntaram, mas vamos lá. Para mim, a lógica parece incoerente, porque o presidente Bolsonaro já fez esse juízo de valor em relação ao presidente do PSL, Bivar, quando ele fez esse cochicho para esse apoiador no Palácio da Alvorada. Então, como o Murakawa falou, ele disse que o Bivar estava queimado pra caramba, e até onde a gente sabe, a referência é esse caso que também... Não. O presidente afirma que desconhecia a operação. Então não pode haver coerência entre a frase esboçada, citada por ele há uma semana e pouco, com o fato de que a Polícia Federal determinou ou executou uma ação na data de hoje. Não dá para fazer ligação como vocês estão pretendendo fazer. Tudo bem, independentemente da operação de hoje, o presidente Bolsonaro fez esse... Com relação, escoimando a operação de hoje, o presidente tem as suas análises com relação ao PSL, e eu já coloquei por diversas vezes qual é o pensamento do presidente em relação ao PSL ou aos partidos da República. Transparência, confiança, pensamento em prol da sociedade, etc, etc, etc. É que pra gente fica essa dúvida, né? Assim, o ministro continua, tem a confiança do presidente. Não me parece que haja dúvida, visto que eu já declinei diversas vezes que o ministro detém, até o momento, a confiança do senhor presidente da República. Então não resta dúvida. O ministro do Turismo permanece como ministro do Turismo. Mas o Luciano Bivar... Boa noite, porta-voz, Gustavo Maia, do Jornal Globo. Tudo bom, Gustavo? Minhas dúvidas são sobre a operação da Polícia Federal. Hoje teve como alvo o presidente do PSL, Luciano Bivar. São algumas dúvidas pontuais. O ministro Sérgio Moro avisou o presidente Bolsonaro sobre a operação, e se avisou quando foi comunicado a ele? O presidente desconhecia a operação. E o presidente falou alguma coisa sobre como ele avaliou essa operação, o timing da operação ser hoje? Ele comentou alguma coisa sobre a operação? Não fez comentários. Entende que a operação, sendo de responsabilidade da Polícia Federal, órgão com tamanha relevância e confiança da sociedade, foi conduzida da melhor forma possível. E outra coisa que aliados do presidente no Congresso têm dito que entendem essa operação de hoje como uma espécie de justa causa para a saída do presidente do partido, do presidente e de aliados dele. O presidente entende dessa forma, e se entende, não seria contraditório então manter o ministro do Turismo, que foi indiciado e denunciado pelo mesmo caso, Laranjas no PSL também? O presidente não entende como justa causa, até porque isso seria antever um futuro, e nenhum de nós é evidente em situações políticas. Com relação à sua segunda parte da pergunta, o ministro do Turismo vem sendo investigado pela Polícia Federal e agora pelo próprio Ministério Público Federal há algum tempo. O presidente acompanha este movimento, tem dado apoio ao ministro do Turismo e aguarda a solução do próprio inquérito e agora, mais especialmente, da própria denúncia. No caso específico e pontual de hoje, o presidente, por desconhecer detalhes, não há de comentar. Como o senhor falou que o presidente tem dado apoio ao ministro, que tipo de apoio? O apoio que todo líder dá aos seus subordinados. Acompanha, escuta e, no caso específico, aguarda as diretivas e determinações da Justiça. Boa noite, porta-voz. É Fábio Murakawa do Tudo Valor. bom, Murakawa? Tudo bem, porta-voz. O presidente conversa no momento com outras legendas, com outros partidos, sobre a possibilidade de deixar o PSL e passar a integrar um outro partido? Não, o presidente, neste momento, avalia todas as possibilidades, mas, especialmente essa de deixar o partido, não me avançou nenhuma ideia que eu possa, de forma transparente, colocar a sua apreciação. A deputada federal Carla Zambelli esteve aqui agora há pouco, né, na cerimônia do Bolsa Família, e comentou com a gente que ela e o grupo
digamos assim, bolsonarista do PSL, estariam dispostos a ficar na legenda, permanecer no PSL, se o presidente Bolsonaro assumisse a presidência do partido ou nomeasse o presidente do PSL. O presidente Bolsonaro tem essa pretensão de presidir o partido, de controlar a executiva? Não me comentou nada sobre isso, e por óbvio, a opinião da deputada é a opinião da deputada e do grupo pela qual ela está agindo como porta-voz. Perdão. Boa noite, porta-voz. Matheus Rodrigues, da TV Globo. Tudo bom. Só para confirmar, porta-voz, o presidente de ontem para cá, ou enfim, nas últimas semanas, manifestou publicamente, manifestou ao senhor ou à equipe de governo que está aberto ao diálogo com o PSL, porque o PSL vem dizendo, tanto a bancada quanto a executiva, que quer conversar, quer manter o presidente no partido, mas não abre mão do Luciano Bivar na presidência. O presidente abre mão do Bivar na presidência do partido, não abre mão não quer mudança nessa presidência. É o que o partido, essa ala que está rompida com o presidente, diz. O presidente está aberto ao diálogo, vai fazer alguma manifestação disso, ou já rompeu, vamos dizer assim, ainda que informalmente, com essa parte da legenda? Não, ele não me comentou isso, mas o presidente é um homem de diálogo. Desculpa, só para reforçar a questão do ministro, porque nas últimas semanas o presidente Bolsonaro teve uma série de reuniões, tanto com o ministro Sérgio Moro, especificamente, quanto com o diretor-geral da PF, o delegado Valeixo. Em nenhuma dessas ocasiões não foi informado a ele que havia uma possibilidade dessa operação, ou que estava perto da conclusão dessa parte da investigação, que o cerco estaria se fechando. Hoje eu questionei pessoalmente o senhor presidente, ele não tinha conhecimento da operação. Bom, porta-voz, Matheus Vargas, do Estadão. Eu queria voltar ao assunto do ministro do Turismo. Queria saber se, na opinião do Planalto, não é um desconforto, não é contraditório até, porque pessoas do governo, até mesmo o advogado Edmar Gonzaga, hoje, vem expondo um desconforto do presidente e de deputados aliados sobre essa resistência do PSL em expor suas contas, sobre essa investigação até por possíveis projetos laranjas, e se não é contraditório manter o ministro do Turismo nessa condição. Eu fiz uma observação com relação a essa tua pergunta há pouco, mas a repetirei. Então, são casos que nós temos que analisar de forma distinta. No caso do ministro do Turismo, o presidente vem acompanhando dia a tempo e aguarda as elaborações e as definições, agora já da Polícia Federal e Ministério Público Federal e no todo da Justiça com relação ao ministro. No caso específico desta questão do presidente do PSL, por desconhecer detalhes, ele não as comenta, essas operações, de forma que vamos ficar adstritos àquilo que o presidente tem demonstrado interesse de comentar, que é o caso do ministro do Turismo. O presidente não estaria usando medidas diferentes para cada caso? Porque no caso do Bivar, também está em diligência, digamos, assim como no caso do ministro Marcelo Álvaro Antônio. Mas o presidente, por meio de seus aliados, já demonstrou insatisfação e vontade de deixar o PSL. Não há possibilidade de nós fazermos benchmark de fatos que não podem serem mensurados no momento. Uma operação foi desencadeada hoje e os detalhes sobre essa operação o presidente desconhece. E mesmo que os conhecesse a partir da própria operação, a direção do PSL é de responsabilidade da direção do PSL. A condução do governo é de responsabilidade do presidente Bolsonaro. Na questão condução do governo, o presidente vem dialogando com o ministro do Turismo, sendo um ouvinte daquelas posições do ministro do Turismo, e até o momento o presidente referenda a posição do ministro do Turismo em mantê-lo no cargo como tal. Volto a dizer, na questão específica da direção do PSL, os detalhes temporalmente curto impedem que o presidente eventualmente possa posicionar-se.
Boa noite, porta-voz. Tudo bom, Romualdo? Romualdo da Rádio Jornal. Tudo bem, e o senhor? Como foi lá em Recife? Pois olha, o Hernando Brocador é um rompedor, não é? Aquele homem merece estar na seleção. Vamos parar de falar do esporte, senão aqui a gente não... Rumo a Tóquio. Eu já carimbei o meu passaporte, porta-voz. Eu também. Por gentileza, considerando que o presidente Jair Bolsonaro ficou sabendo da operação hoje pela imprensa, ou seja, como qualquer cidadão, não foi avisado de que a PF bateria a porta de Luciano Bivar. O presidente se assustou quando soube da operação pela imprensa? E se isso pode apressar a saída dele do PSL, porta-voz? O presidente, como você já esboçou na sua pergunta, tomou conhecimento da operação pela manhã, claro, acompanhou juntamente com outros ministros, até porque nós nos encontrávamos no Conselho de Governo, a evolução. Hoje pela tarde, quando eu conversei com ele mais próximo do briefing, o que ele me determinou conversar com vocês foi exatamente isso. Desconhecendo detalhes, ele não comentará esta operação realizada lá em Recife, junto ao presidente do partido. Ele não tem posição no momento. Ele estuda todas as possibilidades e quem faz a condução jurídica são os seus advogados e a condução política é ele próprio, codo a codo com outros parlamentares que têm a mesma percepção do presidente, qual seja um partido que tenha compliance, tenha transparência, que se mostre à sociedade como uma possibilidade nova de avançarmos na política do nosso país. Boa noite, porta-voz, Rudá Moreira, do SBT. Tudo bom, Rudá? Tudo bem. Porta-voz, já partindo da sua última resposta, esse partido que teria essas qualidades que o senhor acabou de elencar, que seria do gosto do presidente, pode ser tanto o atual PSL, se for reformulado, pelo que eu entendi, então pelo que o senhor está falando, que se tiver as claras, desde que esteja com tudo claro para os correligionários e o próprio presidente, mas poderia ser, até como foi sugerido já pelos próprios advogados, que o senhor disse que são quem tomam as decisões nesse sentido, poderia ser uma fusão com outro partido que abriria uma janela para levar os deputados que o apoiarem sem a perda do mandato. O presidente iria para uma nova legenda? Essa legenda que o senhor elencou na qual caberia o presidente, poderia ser uma legenda nova criada a partir da fusão de mais de um partido? Esses aspectos, essas características atribuídas pelo presidente ao desejo dele em relação ao partido no qual ele estiver inserido, são características que nós deveríamos admitir em todos os partidos, especialmente com relação à sua pergunta e até uma citação que foi alavancada por vocês, dito eventualmente pelos advogados do presidente dos 5 partidos, ele nada me comentou. Uma outra questão, então, como o presidente recebe a notícia de que vem ali do outro lado da rua, da Câmara dos Deputados, de que a base do partido em que ele está propôs uma obstrução a uma medida provisória que este governo tenta aprovar naquela casa, sendo que hoje mesmo ele assinou uma nova medida provisória com uma promessa de campanha, que é o 13º salário para o Bolsa Família, e que também vai precisar ser aprovada no Congresso, de preferência até antes do fim do ano, para que eles tenham acesso e não tenha qualquer prejuízo ao não recebimento desse 13º. Então, como o presidente espera uma articulação de medidas provisórias como a que ele assinou hoje, com o partido visivelmente rachado e obstruindo as votações lá na Câmara? As deliberações do senhor presidente, quando conclusas e enviadas ao Congresso, esboçam, no momento do envio, as posições do presidente e do governo. Quando são apresentadas àquela casa, quando são recebidas por aquela casa, o presidente entende com total naturalidade que lá deve ser rediscutido, deve ser aperfeiçoado e eventualmente pode ser até brecado. Mas a expectativa do presidente é que todos os partidos, não exclusivamente o PSL, mas todos os partidos entendam que uma medida provisória como essa, do 13º do Bolsa Família, há de atender uma parcela substancial da nossa sociedade, da nossa
população que vive em condições pouco adequadas, se nós pensarmos sob o ponto de vista social. Então, todos os partidos, no pensamento do presidente, hão de somar-se para ver essa medida provisória aprovada em prol da sociedade. O que o senhor me falou, então, o presidente entende como normal uma obstrução do próprio partido dele, uma matéria que ele mesmo enviou para aquela casa? Ele não entende me como parte comentou do processo? isso. Ele não me comentou isso. Respondeu que foram, que uma vez que sai daqui, está lá, está nas mãos do Congresso. Mas agora, na prática, tendo uma... Quando nós falamos em tese, acontecer? que apresentamos lá ao Congresso uma proposição do Poder Executivo, nós entendemos que o que sai daqui do Poder Executivo é o melhor, sob o ponto de vista do Poder Executivo, a ser apresentado àquela casa. A casa caminha com suas próprias pernas, inclusive a parcela do partido que eventualmente possa não estar num ponto específico alinhado com as preferências de governo do presidente. Isso é parte da democracia. Nós temos que fortalecer esse processo. Fim, então, já que o senhor mesmo disse que temos que fortalecer o processo, mesmo com essa divergência entre os poderes, seria o caso, então, o presidente não entende que a melhor solução seria qualquer solução que fosse tomada logo para evitar esse tipo de ruído e evitar essas dificuldades, já que os próprios deputados que obstruíram já falam que são a favor do presidente. Estão obstruindo porque estão sentidos com essa situação. Então, não é melhor que se resolva logo para evitar problemas neste fim de ano? Nós acreditamos, não especialmente por causa da sua pergunta ou do fato concreto em si, que quanto mais rápido as demandas enviadas do Poder Executivo ao Congresso, que atendam necessidades da sociedade, venham a ser confirmadas, venham a ser referendadas, melhor para a sociedade. Oi, porta-voz, tudo bem? Basília Rodrigues, Tudo Rádio bom, CBN. Basília? Tem tempo que você não vem aqui, né, Basília? Não é mesmo? Tá cheio de assunto. Verdade, né? Eu gostaria de saber qual foi a última vez que o presidente Bolsonaro falou com Bivar. Desconheço. Qual foi a última vez que o senhor ficou sabendo? 15 dias, um mês? Não tenho a menor ideia. Posso consultá-lo, mas não tenho a menor ideia. O senhor confirma a informação de que o presidente Bolsonaro teria encaminhado emissários como o filho, Flávio, ou outros parlamentares para tentar intermediar esse contato com o Bivar? E o Bivar recusou o convite? Eu não confirmo nem não confirmo. Eu desconheço essa possibilidade. Mas, igualmente, à sua primeira pergunta, eu posso arguir o presidente. Se ele achar adequado, eu apresentaria a resposta dele. Obrigada. Porta-voz, voltando. Duas perguntas. O senhor disse e já reafirmou que o presidente não teve informação antecipada da operação. Mas agora que ela já aconteceu, o presidente vai pedir algum relatório ao ministro, ao diretor da Polícia Federal? Ele já reclamou outras vezes de ser pego de surpresa, já disse que fica de calças curtas quando não é avisado de coisas que afetam o governo. Não me comentou. Mas é praxe que ele receba um relatório desse tipo de coisa, quando é operação que envolve político, envolve base, enfim? O presidente toma suas decisões conforme cada caso. Eu desconheço se neste caso específico ele vem a solicitar informações do senhor ministro da Justiça por meio da Polícia Federal. E outra coisa, o PSL, dentro dessa briga, o PSL tem questionado, passou a questionar a posição do conselheiro, do advogado Admar Gonzaga, que aconselha o presidente em temas eleitorais, junto com a advogada Karina. Diz que o Admar votou pela rejeição das contas, então não poderia estar aconselhando agora uma parte envolvida. O presidente chegou a avaliar isso e o presidente vai firmar algum contrato formal com o doutor Admar? Ou ele é só um conselheiro informal da presidência ou do não presidente? tenho essa informação sobre uma firma de um contrato formal com o doutor Admar. No entanto, o presidente, ao subscrever ou a indicar seus advogados, coloca no trabalho profissional desses operadores da justiça a sua confiança natural como cliente. Boa noite, porta-voz, Manuela Buquerque. Tudo bom, Manuela? Tudo bem?
Porta-voz, o senhor tem dito que o presidente está analisando ainda essa possibilidade de saída do PSL. O que eu queria saber é se existe uma perspectiva de que essa decisão seja tomada antes da viagem para o Japão, China, enfim, porque vai ser uma viagem longa, né? E daí acho que vai abaixar a poeira. Ele já comentou algo sobre isso? Se vai decidir antes ou depois? Não tenho essa informação, Manuela. Obrigada. Complementando, então, a pergunta da colega, ontem, quando o deputado Felipe Barros, na companhia da deputada Bia Kicis, saíram aqui do Palácio do Planalto de uma audiência com o presidente divulgada na agenda, eles confirmaram que a reunião se tratava dessas tratativas de saída ou não do PSL. Eles são 2 consignatários daquele pedido de auditoria nas contas do partido, então estão no chamado dissidentes aí, que estão acompanhando o presidente nesse racha com o PSL, e eles se limitaram a dizer para a gente, mas disseram que esta semana muita coisa vai mudar. Alguma coisa vai ser decidida. Bom, Rodar, eu falo pelo presidente da República. O senhor conversou com ele sobre essa audiência de ontem? Eu falo pelo presidente da República. Então, qualquer comentário de audiências que tenham sido realizadas e as pessoas que vêm ao encontro do presidente fizer qualquer comentário a respeito da audiência, é de responsabilidade exclusiva dessas pessoas. Obrigado, boa noite. Porta-voz, mais uma. Ainda, na semana passada, quando toda essa crise começou, né? Essa crise começou com o presidente Bolsonaro falando para um fã na frente do Palácio da Alvorada que o Luciano Bivar está queimado. E era uma referência, né, ao escândalo, a essa questão aí do Laranjal do PSL, pelo qual ele está sendo investigado e foi alvo de uma operação hoje. O ministro do Turismo, ele está sendo investigado, e não só investigado, ele foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral pela mesma questão de candidaturas laranjas do PSL. Então, eu queria entender por que o Luciano Bivar, quer dizer, o Luciano Bivar está queimado? Se o Luciano Bivar está queimado, por que o ministro do Turismo não está queimado? Eu não sei porque o presidente iluminou esta frase: cidadão tal está queimado. Eu não sei. Agora, eu repito a minha resposta, que foi apresentada, salvo engano, ao Gustavo. Na questão do ministro do Turismo, o presidente vem acompanhando o desenrolar, a fase da Polícia Federal, agora no âmbito do Ministério Público Federal e até a análise da Justiça. E nesta questão, ele vem atribuindo confiança ao ministro do Turismo. Nesta questão, on the other hand, que é a do Bivar, o presidente desconhece os detalhes. Então, vocês não podem querer que eu fale pelo presidente alguma coisa que ele não conhece. Ele desconhece os detalhes. Então, vamos nos quedar adstritos a: o ministro Marcelo detém, até o momento, a confiança do senhor presidente. A questão do diretor do partido, ou do presidente do partido, o presidente da República não comentará, por desconhecer detalhes. E acho que ele faz de forma correta, para manter-se isento em qualquer que venha a ser a condução desta nova investigação. Porta-voz, desculpa, vou voltar aqui na... Eu acho que hoje foi o dia que vocês mais me perguntaram, mas vamos lá. Para mim, a lógica parece incoerente, porque o presidente Bolsonaro já fez esse juízo de valor em relação ao presidente do PSL, Bivar, quando ele fez esse cochicho para esse apoiador no Palácio da Alvorada. Então, como o Murakawa falou, ele disse que o Bivar estava queimado pra caramba, e até onde a gente sabe, a referência é esse caso que também... Não. O presidente afirma que desconhecia a operação. Então, não pode haver coerência entre a frase
esboçada, citada por ele há uma semana e pouco, com o fato de que a Polícia Federal determinou ou executou uma ação na data de hoje. Não dá para fazer ligação como vocês estão pretendendo fazer. Tudo bem. Independentemente da operação de hoje, o presidente Bolsonaro fez esse com juízo. relação, escoimando a operação de hoje, o presidente tem as suas análises com relação ao PSL e eu já coloquei por diversas vezes qual é o pensamento do presidente em relação ao PSL ou aos partidos da República. Transparência, confiança, pensamento em prol da sociedade, etc, etc, etc. É que para a gente fica essa dúvida, né? Assim, o ministro continua, tem a confiança do presidente. Não me parece que haja dúvida, visto que eu já declinei diversas vezes que o ministro detém, até o momento, a confiança do senhor presidente da República. Então não resta dúvida. O ministro do Turismo permanece como ministro do Turismo. Mas o Luciano Bivar não tem a mesma confiança. Luciano Bivar, ele é presidente de um partido que o presidente pertence, mas tem que ser trabalhada as ações referentes ao diretório do PSL e pelo diretório do PSL. 21ª reunião do Conselho de Governo, eu lerei, após as informações sobre os ministérios, alguns detalhes que foram consignados nesta reunião. Às 14 horas, o ministro Paulo Guedes, que é o ministro de Estado da Economia, o ministro Bento Albuquerque, que é o ministro de Estado de Minas e Energia, e o senhor Maurício Bar, presidente da Engie Brasil, estiveram junto ao senhor presidente numa visita de cortesia. Às 15 horas, o ministro Sérgio Moro, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, foram tratados assuntos referentes à pasta e dentro do dia a dia. Agora, às 17 horas, o senhor presidente me pediu que reforçasse mais uma vez alguns aspectos referentes à solenidade e, em si, ao fato que estávamos apresentando à sociedade, qual seja o 13º do Bolsa Família e recursos para obras Irmã Dulce. Então, o presidente Bolsonaro assinou agora à tarde medida provisória que garante o 13º salário para todos os beneficiários do programa Bolsa Família na parcela de dezembro. O pagamento no mesmo valor do benefício seguirá o calendário regular do programa. Essa medida foi uma promessa de campanha do presidente e reforça o compromisso do governo federal em combater as desigualdades sociais do país, aumentando o poder de compra da parcela mais pobre da população brasileira. O pagamento foi possível graças ao aumento de 2,58 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Cidadania, assegurado pelo relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do primeiro bimestre de 2019 do Ministério da Economia. Na mesma solenidade, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinou portaria que autoriza o repasse de 18 milhões de reais ao Hospital Santo Antônio, Associação Obras Sociais Irmã Dulce. A unidade de saúde é, entre aspas, coração das obras sociais da Santa Dulce dos Pobres em Salvador, Bahia. O recurso federal será destinado ao custeio de estudos e pesquisas em saúde, à manutenção e reforma do hospital e à capacitação de recursos humanos. Atualmente, o complexo hospitalar realiza mais de 2 milhões de atendimentos por ano pelo Sistema Único de Saúde, se tornando referência na assistência à população, inclusive de outros estados. Ministério da Cidadania. Obrigado. Ministério da Cidadania. O programa
Criança Feliz do governo federal continua avançando pelo país. Presente em todas as regiões brasileiras, o crescimento deste programa foi de 60% nos primeiros 9 meses deste ano. De acordo com o Ministério da Cidadania, a abrangência do Criança Feliz o fez ser considerado atualmente o maior programa do mundo de visitação domiciliar para atenção à primeira infância. Os números são superlativos. 25 estados com adesão ativa, 4.195 municípios elegíveis, mais de 660 mil crianças e 132 mil gestantes visitadas. O programa foi reconhecido como uma das políticas mais inovadoras do mundo na área de educação, sendo agraciado com o prêmio WISE Awards, da Cúpula Mundial de Inovação para a Educação. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, assinalou que, abre aspas, as famílias que abriram as portas das suas casas para o programa Criança Feliz vivenciam e já veem os resultados na prática. De norte a sul, o governo federal está cuidando dos primeiros anos de vida para construir um futuro melhor para todos. Fecha aspas. Ministério da Educação. No dia em que reverenciamos o papel vital dos professores na formação dos profissionais e dos cidadãos brasileiros, o país registra o avanço na formação de docentes e o Ministério da Educação elenca os desafios que cercam esta área prioritária para o governo do presidente Bolsonaro. A formação dos professores que atuam na educação básica tem melhorado a cada ano. O censo escolar recém-divulgado mostrou que o país tem 2,2 milhões de docentes na educação básica, dos quais mais de 78% têm nível superior completo, em grau acadêmico de licenciatura e de bacharelato. E 6,3% estão cursando a educação superior. Em 2014, os professores com formação superior eram 73,3%, portanto, 5,2 pontos percentuais abaixo do agora observado. A maior parte dos docentes brasileiros, 63%, atua no ensino fundamental, em que se concentram 1,4 milhão de professores. Do total de docentes que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, 78,5% têm nível superior completo, 11% têm ensino médio normal magistério e 4,3% possuem nível médio ou inferior. Agora, vou comentar-lhes alguns aspectos da 21ª reunião do Conselho de Governo, ocorrida hoje pela manhã. Inicialmente, o senhor presidente da República cumprimentou a todos os ministros presentes e as equipes e ratificou a sua expectativa positiva com relação à condução de cada uma das áreas. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez uma apresentação sobre o cenário global de atividade econômica no Brasil, com várias comparações muito interessantes para o conhecimento do contexto e da conjuntura nacional e internacional. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comentou sobre o sucesso do leilão da 16ª rodada de licitações e afirmou que o recorde de 8,9 bilhões batido no leilão superou todas as expectativas e mostra que a política para o setor de petróleo e gás
está no rumo certo e abre novas perspectivas para os leilões que acontecerão ainda este ano. Apresentou igualmente um quadro da situação da linha de transmissão Manaus-Boa Vista, destacando os seguintes pontos: enquadrada pelo projeto prioritário e estratégico do governo federal, enquadrado como segurança nacional, está agendada para o mês de novembro mais uma reunião com a comunidade indígena envolvida nesse processo. O ministro Bento Albuquerque lembrou que a construção dessa linha de transmissão vem sendo discutida há anos e que essa indefinição não pode se arrastar eternamente devido ao seu grau estratégico. Desde o início de março que nós não recebemos energia advinda da usina de Guri, no estado irmão da Venezuela. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, citou alguns programas que estão sendo desenvolvidos pela pasta, destacando o Mais Cidadão, Amor pelo Brasil e o Bolsa Atleta Escolar. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes, lembrou que na próxima semana tem início em todo o território nacional a 16ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Teremos inclusive aqui no Parque da Cidade um grande evento caracterizando esta comemoração. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, fez comentários sobre a eleição do Conselho de Direitos Humanos da ONU, onde 3 países se candidatam a 2 vagas, e ela esboçou a quase certeza de que o Brasil será acolhido dentro deste conselho. Apresentou igualmente o projeto piloto Abrace o Marajó, que combate todas as formas de violação de direitos humanos. Comentou sobre aspectos de saúde, aquelas meninas que são escalpeladas pelo motor do barco, etc. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, teceu comentários sobre a organização da reunião com representantes do BRICS, que ocorrerá esta semana aqui em Brasília. Então, são representantes dos BRICS que militam na área da segurança interna dos seus respectivos países. Outros ministros fizeram também comentários, mas nós gostaríamos de destacar, por questões temporais, apenas esse aqui que nós o fizemos.